Queridos, hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de exposições nesta carta de Paulo aos Gálatas. Nós estávamos trabalhando essa série já tem um tempinho e hoje vamos dar continuidade. O nosso tema hoje é Cristo, o descendente de Abraão. E nós vamos fazer então a leitura. Os irmãos encontraram? Gálatas 3, 15 até o 29. Vamos ao texto. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porventura, a lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Senhor, eu reconheço a minha total fraqueza e necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, a Tua igreja que aqui se reúne. Prepara, Senhor, o solo dos nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. E não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando nós vamos considerar um texto das Escrituras, é muito importante nós entendermos um pouquinho do contexto em questão para
compreendermos o motivo pelo qual o apóstolo utilizou aquelas palavras. E nós já estamos trabalhando essa série em alguns sermões, mas eu vou relembrar um pouco sobre o contexto desta carta. A igreja da Galácia, ela estava enfrentando uma crise séria. Qual era? Falsos mestres haviam se infiltrado naquela igreja e estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam que os gentios só seriam aceitos por Deus se eles se submetessem à circuncisão e a outros ritos da lei de Moisés, cerimônias e ritos ali da antiga aliança. Paulo então vai responder com firmeza e com sabedoria. Ele volta à própria história da redenção para provar que a salvação nunca foi por obras da lei, mas sempre pela graça de Deus, mediante a fé nas promessas do Senhor. Antes mesmo da lei ser dada, Paulo vai mostrar que Deus já havia feito uma promessa ao seu servo Abraão. E essa promessa apontava não para muitos descendentes, mas fala a respeito de um descendente específico. E esse descendente é Jesus Cristo. Então a lei, que viria séculos depois, ela não veio para anular essa promessa, mas para preparar o caminho para ela, revelando o pecado e conduzindo o povo até Jesus Cristo. É importante aqui eu fazer um parêntese para não confundir as nossas cabeças. Nós entendermos que aqui Paulo ele não está dizendo que está abolindo a lei moral de Deus, que não há nenhum mandamento de obediência, não é isso, porque a lei moral, ela sempre continua sendo a perfeita expressão do caráter de Deus, da sua vontade, e ela permanece como regra de vida para os crentes até hoje. A diferença é que nós não estamos debaixo da lei como um jugo que nos condena, mas em Cristo, pela graça, nós somos capacitados a amar e a obedecer a Deus. Essa mesma lei, como nós lemos em Hebreus 8, é escrita na mente e no coração do povo de Deus. Além disso, nós também precisamos entender que os aspectos cerimoniais, os aspectos civis da lei, eles tiveram um papel transitório. E agora todos os que estão em Cristo participam da bênção prometida a Abraão. Então é importante a gente fazer esses parênteses quando nós vamos falar a respeito da lei. Então, lembrando qual era o contexto, os judaizantes diziam, olha, para você estar com o Senhor, tudo bem, é graça mediante a fé, mas isso não é suficiente. Hein? Eles queriam acrescentar cerimônias, rituais, circuncisão, etc. Então, quando eu falar sobre todos esses assuntos, é importante a gente fazer esses adendos, esses detalhes, para entendermos bem como isso vai se envolver conosco hoje. Todavia, o apóstolo mostra a correção do ensino dos judaizantes, a promessa que é imutável e que a lei teve um papel transitório, que agora todos os que estão em Cristo participam dessa bênção prometida a Abraão. Então, esse é o caminho que nós vamos prosseguir, e eu vou desenvolver esse sermão em 3 partes. Primeiro, Cristo é o herdeiro da promessa. Isso nós vamos ver dos versos de 15 a 18. Segundo, Cristo é o cumprimento da lei. Isso nós vamos observar nos versos 19 ao 22. Terceiro, em Cristo nós herdamos as promessas feitas a Abraão. Você vai observar isso nos versos 23 ao 29. Cristo, herdeiro da promessa, Cristo, cumprimento da lei, e em Cristo nós herdamos as promessas feitas a Abraão. Tendo mostrado que a salvação sempre foi pela graça, e que a lei não anulou a promessa, Paulo começa afirmando que a promessa de Deus a Abraão é imutável, enquanto o seu cumprimento final em Cristo. E é sobre isso que nós vamos observar em primeiro lugar. Queridos, vamos dar uma olhadinha de novo nos versos de 15 a 18. Observe na sua Bíblia. Cristo é o herdeiro da promessa. Ele diz assim: irmãos, falo como homem,
Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então Paulo, ele vai recordar que até mesmo nas alianças humanas, uma vez que elas são ratificadas, elas não podem ser desfeitas ou alteradas. E se isso é verdade no grupo menor, se isso é verdade entre os homens, quanto mais firme é uma aliança feita pelo próprio Deus. Então, nessa parte, nós vamos considerar os aspectos da aliança abraâmica, da aliança que Deus fez com Abraão. Então, desde Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão, Deus fez com ele uma aliança que é essencial para o desenvolvimento do seu plano redentor. Nela, Deus prometeu uma terra, Deus prometeu uma bênção para todas as nações por meio da descendência de Abraão. Então, o sinal visível dessa aliança era a circuncisão, lembrando do compromisso divino e distinguindo aquele povo como um povo separado, um povo eleito. Todavia, queridos, a aliança abraâmica possuía duas dimensões. Em primeiro lugar, ela possuía uma dimensão física. Refere-se à nação de Israel, descendente de Abraão, segundo a carne, naquela época. Israel foi um povo separado, guardado sob a lei, experimentando bênçãos ou maldições conforme a sua obediência. Vocês lembram, né, que desde Gênesis, Deus já havia prometido que viria um descendente da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Essa era uma promessa que a gente chama na teologia de proto-evangelho. Então, desde ali do início das Escrituras, depois da queda, já tem uma promessa, olha, vai vir aí um Salvador, vai vir um Redentor. E essa promessa ela vai se desenvolvendo. Você lembra que logo após a queda, a desordem que há, não é? Caim matando Abel, o coração humano cheio de corrupção, maldade. O Senhor envia um dilúvio, mas o Senhor preserva um remanescente para que essa promessa chegasse um dia na sua completude. Então, o Senhor faz aliança com Noé, né? E o sinal da aliança com Noé é o arco-íris, o arco no céu. E o Senhor garante que não destruiria mais o planeta por meio de um dilúvio. Mas essa promessa, ela precisa progredir. Noé ainda não é esse descendente. Não à toa, não demora muito, Noé planta uma vinha, cai embriagado, né, nu. E nós vemos que Noé também cometeu os seus pecados. Não era ele ainda o descendente esperado, embora fosse um servo do Senhor. Nós vamos observar que o povo, sempre com essa inclinação para fazer o mal, no lugar de multiplicar-se, encher a terra, vão em direta oposição à vontade do Senhor, fazendo uma torre que desce até o céu para tornar célebre o próprio nome do povo, a Torre de Babel. Mas o Senhor vai, mistura as línguas, o povo se dispersa. E posteriormente, de Ur dos Caldeus, Deus chama esse homem, Abrão, a quem ele mudaria o nome para Abraão. Né? E o Senhor fez a ele essas promessas, que envolvem tanto promessas que envolvem aspectos físicos, olha, nações vão sair de você, uma terra prometida, que era a terra de Canaã, mas também envolviam aspectos espirituais. Essa promessa também envolvia aquele descendente que havia sido anunciado lá atrás. E esse descendente, eu já vou dar o spoiler para vocês, é Jesus Cristo. Então, essa promessa tinha aspectos físicos, mas também um aspecto espiritual. Refere-se àqueles que creem como Abraão creu. Esses são os verdadeiros filhos da promessa. Então, a descendência física
preservou a linhagem messiânica, garantindo que o Messias viria como filho de Davi, como filho de Abraão, e a descendência espiritual, porém, constitui a verdadeira igreja, formada por todos os que têm fé em Cristo. Então, Deus sempre distinguiu entre essas duas dimensões, física e espiritual de Abraão. E muitos descendentes físicos de Israel não possuíam a fé verdadeira, portanto, não participavam da aliança espiritual. Tinham aqueles que eram descendentes físicos de Abraão, mas não tinham a fé de Abraão. Quantos não pereceram no deserto e não entraram na terra de Canaã por conta da sua incredulidade? Então, tinham a descendência física, mas não tinham a fé de Abraão. Essa descendência, criam nesse descendente que nós vamos observar aqui. Então, observando esse texto, nós vamos considerar que o verdadeiro descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, é Jesus Cristo. Como diz o texto, a promessa não foi feita aos descendentes no plural, mas ao descendente, isto é, Cristo. Ele é o herdeiro legítimo de todas as promessas, o cumprimento pleno da aliança abraâmica. Também é importante destacar que essa promessa foi feita antes da lei, antes da aliança sinaítica. A lei foi dada 430 anos depois, mas não anulou a promessa. O pacto que foi mediado por Moisés, ali com a nação de Israel no Sinai, não cancelou as promessas do pacto abraâmico, como diz o verso 18, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Então a aliança abraâmica, portanto, apresenta a promessa e conduz a narrativa das Escrituras do foco físico ao espiritual, né? Ela conduz do temporal ao eterno, da sombra à substância, culminando em Cristo, que é o verdadeiro filho da promessa e o herdeiro de todas as coisas. É muito importante a gente observar com as lentes corretas o Antigo Testamento, senão a Bíblia vai parecer para nós um quebra-cabeças todo desmontado. Eu não entendo por que Deus fez isso aqui nessa época, por que ele falou com Abraão, o que isso tem a ver com... Porque Moisés, Davi, Golias, Jonas, parece que é tudo bagunçado, mas a Escritura ela apresenta um enredo claro, e a gente precisa compreender. O Antigo Testamento promete o Cristo que viria, e o Novo Testamento anuncia que ele veio. A nossa confissão de fé batista de 1689, no capítulo 7, quando fala sobre o pacto da graça, olha o que ela diz. Deus se agradou em revelar progressivamente essa aliança, a aliança da graça, por etapas distintas, até a sua plena revelação na nova aliança em Cristo. Então, quando a gente está falando aqui dessas alianças do Antigo Testamento, a gente está observando essa promessa se desenvolvendo por meio de várias alianças que Deus fez, como eu falei, com Noé, com Abraão, com a nação de Israel, mediada por Moisés, com Davi, até chegar à nova aliança em Cristo. Então, quando nós falamos sobre essa aliança com Abraão, ela foi uma dessas etapas, essas alianças da promessa que está anunciando aqui o Messias. E ela serviu para confirmar a promessa de redenção que foi dada no Éden, ela preservou o povo do qual viria o Messias, ela apontou para a justificação pela fé e ela preparou o caminho para a nova aliança. Portanto, a promessa feita a Abraão se cumpre plenamente em Cristo. Ele é o descendente prometido, ele é o verdadeiro herdeiro e o doador dessa herança. Isso também fica claro quando nós observamos uma outra parte do Novo Testamento. Leia comigo Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 5. A Escritura diz assim: que pois diremos? Ter alcançado Abraão nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário é considerado como favor, e sim como... Não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê
naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Observe aqui, Abraão foi justificado pelas obras, à luz desse texto? Não. Se fosse a justificação um resultado de um trabalho, seria o seu salário. Ele poderia se vangloriar de dizer: olha, eu consegui, eu conquistei, eu me salvei, eu sou o meu salvador. Se a salvação fosse um resultado dos seus esforços. Mas não é. Nem mesmo o pai Abraão, como eles chamavam, nem mesmo Abraão, aquele grande servo do Senhor, a quem os judeus tinham autoestima, ele não foi salvo pelas suas obras. Ele foi salvo pela graça, mediante a fé, na promessa a respeito de um Messias que viria. Ele cria no mesmo Cristo que nós. Só que ele cria no Cristo que ainda viria. Nós cremos no Cristo que já veio e que vai voltar. Todos, em todas as épocas, se alguém foi salvo, se alguém vai para a cidade celestial, se alguém teve os seus pecados perdoados, não foi de outra forma, senão por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, em todas as épocas, em todos os tempos. Eles criam na promessa, eles tinham ali as sombras, os sinais. E nós temos agora toda essa clareza revelada e registrada nas Escrituras. Nós cremos no Messias que já veio e que vai voltar. Desde o Éden até hoje, ninguém jamais foi salvo de outro modo, senão pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Queridos, não há outro caminho, não há outra alternativa, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus Cristo, o descendente prometido de Abraão. Esses dias eu estava ensinando o meu filho um versículo que é muito conhecido de todos nós. João 14,6. Memorize com seu filho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma de ir ao Pai. Não tem outro caminho para o céu. Não tem outra alternativa. Não tem outro mediador senão Jesus Cristo. Irmãos, isso traz uma profunda segurança no nosso coração, que a nossa salvação é resultado do que Deus prometeu e cumpriu em Jesus Cristo, e nós recebemos pela graça mediante a fé nele. A nossa fé, a sua fé, precisa estar firmada em Cristo. Como diz o cântico que nós costumamos entoar aqui na nossa igreja, aquela música Diante do Trono do Alto Deus, tem uma parte que diz assim: quando Satã me vem tentar, do meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e lá está quem pôs um fim em meu pecado. Quando você se sentir acusado pelo inimigo de nossas almas, querendo lembrar você dos seus pecados, aqueles que você já se arrependeu, e você crê no Senhor, para lhe acusar, para dizer que você não é digno, que você não presta, lembre, quem é que livrou você da condenação do pecado? Quem foi que expiou os seus pecados no madeiro? Foi Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nele. Nele você tem paz com Deus, segurança da sua salvação, se você está em Jesus Cristo. Cristo é a garantia eterna de que a promessa de Deus não pode falhar. Mas então surge uma pergunta que nos conecta já com o segundo ponto desse sermão. Por que Deus deu a lei depois? Não tinha a promessa? Por que Deus deu a lei? Qual é o papel da lei? Qual foi o papel da antiga aliança ali no plano de salvação? Tinha promessa a respeito do Messias já lá em Abraão. Por que depois de 430 anos ia vir, né, toda a antiga aliança com o sistema levítico, com leis civis, cerimoniais, com a lei moral, com uma teocracia na nação de Israel? Por que aconteceu tudo isso? Verso 19 ao 22, vamos ler
Segundo ponto, Cristo é o cumprimento da lei. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, depois de mostrar que Cristo é o herdeiro da promessa, Paulo vai responder a essa pergunta natural. Então, para que serve? Para que serviu a lei? A resposta é gloriosa. A lei nunca foi um caminho de salvação em si mesma para o pecador, mas foi um instrumento de Deus para revelar o pecado, para conduzir a Cristo e mostrar nossa total dependência da graça. A antiga aliança, que alguns chamam de aliança mosaica ou aliança sinaítica, ela teve propósitos temporários, porém, ela é indispensável dentro do plano redentor de Deus. Ela foi uma etapa pedagógica, tipológica, preservadora, que preparou o caminho para Cristo. Imagine você ensinar uma criança coisas muito difíceis de entender. Às vezes você pega, alguns brinquedinhos ali, algo visível, conecta com alguma coisa que ela consegue compreender. Aí você vai mostrando para ela, ensinando. Deus utilizou, na antiga aliança, vários tipos, sombras, sinais, elementos visíveis. Tinha todo aquele sistema levítico, sacrifícios de animais, tinha a figura do tabernáculo, toda a veste do sumo sacerdote, a arca da aliança, tudo aquilo ali tinha um significado. Deus estava utilizando esses elementos físicos, visíveis, palpáveis, para ensinar realidades superiores e preparar o caminho do Senhor. Então, o verso 19 destaca que a lei foi adicionada por causa das transgressões. A função imediata da lei era revelar o pecado e restringir o mal. Ela foi dada até que viesse o descendente, isto é, Cristo. Ela funcionou como tutora, guiando o povo até a vinda do Redentor. Como diz a Escritura, tudo o que diz a lei, diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Quando você observa a sua própria vida à luz dos mandamentos do Senhor, você vai perceber que nenhum de nós consegue cumprir perfeitamente aqueles mandamentos. Todos nós pecamos. Todos nós transgredimos as leis de Deus. Então ela coloca, ela como um espelho, ela mostra a nossa condição. Ela mostra como é que está de fato o nosso coração. Porque geralmente as pessoas acham que são boas, que acham que por elas mesmas elas têm algum tipo de direito, algum tipo de virtude que pode conduzi-las, algum mérito que pode conduzi-las ao céu. Mas quando você observa a si mesmo, à luz dos preceitos divinos, você percebe que você não é tão bonzinho assim. Vamos lembrar alguns mandamentos de Deus. Não darás falso testemunho. Você já mentiu alguma vez? Quantas vezes? Não cobiçarás, cobiçar algo do outro. Não tomar o nome do Senhor em vão. Não matarás. É tipo, eu nunca matei, hein? Aí Jesus vai dizer, olha, aquele que odiar o seu irmão, já quebrou o mandamento. Que ele chamou o seu irmão de tolo. Ali no seu coração com desejo de ódio. Nós todos transgredimos os mandamentos de Deus. A lei coloca todo mundo debaixo do pecado. O que ela faz com a gente? A gente fica assim pensando, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém para me salvar. Ali na antiga aliança, tinha a arca da aliança, e o sumo sacerdote,
O povo levava os animais para serem sacrificados, o sangue daquele animal era passado na tampa da arca, que era o propiciatório, e dentro da arca ficavam as tábuas da lei. Aquilo ele estava mostrando, olha, o pecado é transgressão à lei. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Vocês precisam de um sumo sacerdote, alguém que vai interceder entre vocês e Deus. O que isso estava apontando? Será que aqueles animais realmente resolviam o problema do povo? Neles mesmos não. Mas eles apontavam para um sumo sacerdote perfeito que viria interceder entre o seu povo e Deus. Esse é Jesus Cristo, que ofereceria um sacrifício perfeito de uma vez por todas. E ele ofereceu numa cruz, muito maior do que qualquer animal. O sangue precioso de Cristo foi derramado. E aquele véu que separava o lugar santo dos santos do santo, representando a presença de Deus, é rasgado de cima a baixo. E em Cristo nós temos acesso à presença do Senhor. Nós temos um mediador, um sumo sacerdote, que ofereceu um sacrifício perfeito. O Antigo Testamento está ali, preparando tudo isso, né, para conduzir a Cristo. A lei é santa, mas ela é incapaz de dar a vida. A lei é boa e santa, mas ela não tem poder de justificar. Ela aponta a necessidade de algo maior, para a justiça perfeita de Cristo, o único que cumpre perfeitamente todas as exigências de Deus em nosso favor. A antiga aliança preparou então o caminho para Cristo. Ela cumpriu 3 propósitos principais. Primeiro, ela preserva a linhagem messiânica. Você já leu o Novo Testamento, que você observa a genealogia de Cristo, né? Você vai observar, né, que essa linhagem chegou até Jesus, o descendente de Abraão, descendente de Davi. Ela aponta tipologicamente para Cristo, né, como por meio dessas figuras que eu falei, de sacrifícios, de cerimônias, isso apontava para Cristo. A gente chama isso de tipologia, tipo e antítipo na teologia. Então, por meio de sacrifícios, sacerdotes, festas, figuras, tudo isso apontava para Jesus Cristo. E ela também manifestava o pecado e conduzia a Cristo, revelando a santidade divina e a incapacidade humana. Portanto, a lei serviu para mostrar o pecado e para levar o homem a Jesus Cristo. Em Cristo essa promessa é cumprida, né? Essa tipologia é realizada. Ele nasceu sob a lei, ele viveu uma vida perfeita de obediência, ele suportou a maldição da desobediência e ele inaugurou a nova aliança, que é eterna, espiritual e graciosa. Portanto, a antiga aliança foi o espelho que revelou o pecado, o mapa que apontou o caminho, o aio que conduziu o povo até Cristo, que é o cumprimento de todas as promessas. Várias vezes eu já falei aqui também a comparação da lei como um raio-x, que ele mostra o problema, mas ele não resolve o problema. E Cristo é como um médico que ele observa e vai tratar da doença. Então a lei mostra o problema, Cristo é quem resolve o problema. Como nós vimos no começo, a lei ela tem valor para mostrar o nosso pecado e a santidade de Deus, mas em si mesma ela não tem o poder para salvar. Então, o que isso traz de reflexão para você? Não tente usá-la como uma escada para alcançar o céu. Não observe a lei pensando assim, olha, se eu obedecer, aí eu vou conseguir. Porque senão você vai estar tentando se salvar por meio da sua própria obediência à lei. Não é por aí. Deixe que ela te conduz a Cristo todos os dias. Não viva na sua autoconfiança, mas na graça daquele que cumpriu no seu lugar. A nossa obediência à lei, meus irmãos, é por gratidão, é por amor a Cristo, que nos amou primeiro. Portanto, a promessa foi feita a Cristo, a lei preparou o caminho para Cristo, e agora Paulo mostra que todos os que estão em Cristo participam dessa herança prometida a Abraão. Eu vou chegar lá, mas vamos observar esse pontinho aqui que eu falei. Não observe a lei pensando assim, olha, se eu obedecer, aí eu vou ter acesso ao céu por meio da minha obediência à lei. Sabe por que isso não faz sentido? Porque a sua obediência é imperfeita. Por conta de um pecado de Adão, olha a desordem que aconteceu toda. Quantos pecados você já não cometeu? Não comete? A nossa obediência, mesmo com os nossos maiores esforços, ela ainda é uma obediência imperfeita. Mas existe alguém que
conseguiu obedecer perfeitamente à lei de Deus, às exigências divinas, e cumpriu a missão dada pelo Pai. Esse alguém é Cristo. Então a lei, ela deve nos conduzir a quê? A Cristo. Então você tem que crer em Cristo. Lembra do livro do peregrino, quando ele está com aquele fardo grandão de pecado nas costas? Ele olha para a cruz, o que acontece? O fardo cai. É isso, é olhar e confiar na obediência dele. Confiar no que ele fez por você. Confiar naquele madeiro, que naquele madeiro seus pecados estavam sendo expiados. E uma vez que ele te salvou, você vai obedecer por amor. Senhor, eu quero te obedecer. Eu não conseguia salvar a mim mesmo, eu sou um pecador miserável. Como diz a canção Amazing Grace, maravilhosa é a graça. Quão doce é um som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Então não é mérito próprio, é confiar e descansar em Cristo. E uma vez que Ele me salvou, que Ele removeu meu fardo, que Ele me garantiu o acesso à presença de Deus, que Ele me justificou, que Ele tomou sobre si os meus pecados e me deu suas vestes de justiça, eu vou continuar vivendo mergulhado nos meus pecados? De maneira nenhuma. O que eu vou querer fazer? Servir o meu Senhor. Aquele que é o meu Salvador, agora eu vou servi-lo também como meu Senhor. Como é que eu vou demonstrar amor por Ele? Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a minha obediência é uma evidência da minha fé, é uma evidência do meu amor por Cristo. Deu para entender? Aí muda a situação. Aí a gente coloca as coisas no seu devido lugar. Certo? Para o nosso último ponto. Em Cristo nós herdamos as promessas feitas a Abraão. Versos 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé, que de fruto haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio é o tutor, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Após mostrar então que a lei teve um papel temporário, Paulo concluiu afirmando que em Cristo a promessa se cumpre plenamente e que aqueles que estão em Cristo são feitos filhos e herdeiros de Deus. Então, antes da fé, estávamos sob a tutela da lei, como crianças sobre um guardião, um tutor. Mas quando Cristo veio, a fé foi revelada e essa fase pedagógica terminou. Agora, pela fé, nós somos libertos da tutela e somos adotados como filhos de Deus. A lei foi o nosso aio para nos conduzir a Cristo. E Cristo a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Então, esse tutor nos conduziu a Cristo. É importante nós entendermos qual é a posição que nós estamos hoje em Cristo Jesus. Essa nova posição é marcada por 3 grandes bênçãos espirituais. Isso aqui é importante também, de nós entendermos quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa situação, qual é a nossa identidade em Cristo, qual é a posição que você, uma vez que foi regenerado, que depositou a sua fé no Senhor, que agora é uma nova criatura, qual é a sua posição em Cristo? A Escritura vai dizer que todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação não nos torna apenas perdoados, mas filhos amados e aceitos. Romanos 8,15 vai mostrar que aquele que antes via Deus, de acordo com Romanos 8,15, nós vamos entender que aquele que via Deus antes como um juiz, agora pode chamá-lo de pai.
Isso é maravilhoso. Nós somos filhos de Deus em Cristo. Segundo, nós estamos unidos com Cristo. No verso 27, nós vamos ver nossa união com Cristo. O texto diz: todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o batismo aqui representa a união espiritual e visível com Cristo. Estar revestido de Cristo significa que Deus nos vê cobertos por sua justiça. Somos aceitos não em nós, mas no Filho amado. Nós somos aceitos por Deus, pois estamos unidos com Ele. Assim como a circuncisão marcava externamente o povo da antiga aliança, a circuncisão no coração, realizada pelo Espírito, e o batismo como sinal visível, marcam a comunidade da nova aliança, composta por todos os que creem. Por fim, a unidade do povo de Deus. Em Cristo, todas as distinções que dividem a humanidade são superadas. Olha o que diz o texto: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Paulo não nega a diversidade, mas ele declara que ela já não determina o nosso valor ou o nosso acesso a Deus. Todos os que creem são um só corpo, unidos pela mesma fé, herdeiros da mesma promessa. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Nós somos unidos como um povo em Cristo Jesus. Essas barreiras que havia, judeus e gentios, elas são derrubadas. Deus faz um novo povo. A verdadeira descendência de Abraão não é simplesmente natural, mas é a descendência espiritual, né? Não é genealógica. Ela é formada por todos os regenerados que, pela fé, foram unidos a Cristo. Cristo é o descendente prometido. Então, a circuncisão do coração substitui o sinal externo da carne, e o Espírito Santo é agora o selo da nova aliança. Queridos, é como você ser adotado por uma família real. Você não apenas recebe o nome, mas você recebe o direito à herança e o direito à herança desse reino. Assim também em Cristo nós recebemos um novo nome e o direito de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Isso aqui é maravilhoso, né? Porque imagina nesse contexto que Paulo estava, em que os judaizantes diziam: não, você tem que se circuncidar, você tem que seguir esses ritos e tudo mais. Ele está mostrando que o acesso a essas promessas que foram feitas a Abraão é pela fé. Esse acesso é pela fé. E que inclusive os gentios, que não eram daquela linhagem, pela fé eles também herdam essas promessas, né? Então isso é maravilhoso nós notarmos que elas também nos alcançam a nós que cremos em Cristo. Então, em Cristo não há distinções. Isso também deve levar-nos a refletir sobre algumas questões. Por exemplo, o Evangelho ele deve ser pregado a todos. Pregue a todos, pois Deus chama os seus filhos de todas as nações, de todas as classes. Eu fico maravilhado como a igreja é uma expressão visível disso. Pessoas de diferentes contextos, com diferentes gostos, diferentes posições, classes, estão unidas porque creem em Cristo, porque estão unidas a Cristo, né? O rico, o pobre, pessoa de culturas e contextos diferentes, estão aqui, estão unidos. E todos nós adorando o mesmo Senhor, tendo a mesma fé, né? Sendo batizados no mesmo corpo. Isso é maravilhoso. Sendo um só corpo, nós também devemos amar, servir, perdoar uns aos outros. Como nós somos membros uns dos outros, a gente tem que caminhar junto. A gente não deve dividir esse corpo, mas a gente deve caminhar junto, amar, encorajar, cuidar uns dos outros. Queridos, quem sabe hoje aqui na nossa igreja, você está sentindo falta de alguém. Você consegue lembrar, por exemplo, de uma pessoa que você gostaria que estivesse sentada aqui? Não é? Ou algum irmão que faz tempo que você não vê. Quem sabe você não poderia ser um instrumento do Senhor para fazer uma ligação, para perguntar como é que você está, sentir sua falta. Posso orar por você de alguma forma? Como é que eu posso te ajudar? Então nós, como
irmãos em Cristo, também temos que cuidar uns dos outros. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos aqui da igreja. Quando eu tive agora esses tempos no hospital, fiz uma cirurgia, né, os irmãos foram lá estar comigo no hospital, né, quando eu estava prestes a ser levado para a sala de cirurgia, o irmão Camilo, por exemplo, estava lá comigo e fez uma oração. Assim que ele terminou de orar, chegou a equipe médica para me levar para o hospital. Estar com irmãos em Cristo nesses momentos difíceis é uma bênção. A Escritura fala, né, que todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Nisso conhecemos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. A gente demonstra amor também dessa forma, se importando, cuidando, buscando servir, ajudar, sem ficar querendo alguma coisa em troca. Mas como é que eu posso servir? Como é que eu posso te ajudar de alguma forma, sabe? Posso te dar uma carona, posso pagar um lanche para você. Poxa, eu tenho um livro legal para te emprestar. Olha, como é que eu posso fazer o bem para essa pessoa? Como é que eu posso ajudar outros a serem servos de Cristo? Então, nós como igreja precisamos vivenciar isso. Relacionamento de discipulado, de você caminhar junto com algum outro irmão, investindo na vida dele, ajudando ele a crescer, a amadurecer em Cristo. Isso precisa ser visível na vida da nossa igreja, porque nós fazemos parte desse corpo, né? Isso é maravilhoso. Não converse somente com aquelas pessoas que você já tem, né, os mesmos interesses, só o mesmo grupinho. Talvez você que é jovem, converse com uma senhora, um senhor mais velho da igreja. Busque lembrar que em Cristo essas barreiras, elas não existem, né? Nós podemos ter comunhão e amizade e fazemos parte do mesmo corpo, porque temos o mesmo Pai e o mesmo Senhor. Amém? E também reflita sobre a sua posição e identidade em Cristo Jesus. E viva à luz dessa realidade como herdeiro, filho de Deus em Cristo Jesus. Quando você para pensar o que você é, o que te define, às vezes a gente pensa logo no nosso trabalho, né? O que você é? Eu sou um professor, sou um médico. O que você é? Eu sou, às vezes, ou fala da família, eu sou um marido, sou um pai. Mas antes de tudo, eu sou um filho de Deus. Eu sou um cristão, eu sou um servo do Senhor, eu sou um filho de Deus. Então eu sou um marido, sou um pai, sou um pastor. Lembra quem que você é herdeiro dessas promessas, que você é filho de Deus. E quando o Satã for te tentar, você lembra qual é a sua posição em Cristo. E mesmo quando nós pecamos, porque nós pecamos, a gente se entristece, confessa ao Senhor nosso pecado, nós não estamos mais naquela posição de um condenado no tribunal que a qualquer momento pode ser lançado na prisão ou no inferno. Nós estamos numa posição de um filho que desapontou o seu pai. E o nosso Pai é misericordioso. E assim como o Pai se compadece do filho que Ele ama, o Senhor se compadece de nós. O Senhor lança para longe nossas iniquidades. O Senhor em Cristo expiou todos os nossos pecados. Nós podemos confessar e pedir perdão ao Senhor e continuar caminhando. Senhor, não deixa-me cair em tentação. Me ajuda, me livra do mal. Me ajuda a fazer o bem. Me ajuda a me afastar do mal e a fazer o bem. Me ajuda a obedecer aos teus mandamentos. Me ajuda a te amar acima de tudo. Sabe o que eu acho que é um problema nosso? Que muitas vezes a gente ama mais outras coisas do que ama a Deus. Porque a Escritura nos diz para a gente amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Com tudo, é acima da prateleira lá em cima. Mas qual é o assunto das nossas conversas? Com o que a gente gasta todo o nosso tempo? Né? Será que a gente fala das coisas de Deus? A boca fala do que o coração está cheio. Será que te tira tempo para refletir na palavra de Deus? Será que a gente valoriza as reuniões, né, da igreja, as comunhões com os irmãos? Então, quando a gente ama ao Senhor, a gente vai buscar fazer tudo aquilo que nos aproxima e nos fortalece. Mas às vezes a gente está tão distraído com tantas outras coisas e o nosso coração foi roubado por algum ídolo. E é preciso observar, será que tem alguma outra coisa que está roubando o lugar do Senhor aqui na prateleira de cima?
E é preciso se arrepender, reordenar e voltar a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que Ele cuida das outras coisas. Para concluir, meus irmãos, essa é a realidade espiritual do Evangelho. Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão. Ele recebeu a coroa da herança e Ele decidiu repartir com todos os que creem nele. Nós não merecíamos nada, mas agora temos tudo porque nós pertencemos a Cristo. Como diz a Escritura, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. E eu pergunto a você que me escuta, você crê em Jesus Cristo? Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Examine a si mesmo e observe se você de fato já se rendeu, já olhou para a cruz, seu fardo já caiu e foi naquele madeiro que os seus pecados foram expiados. Se você hoje me escuta e sabe que isso ainda não aconteceu com você, você ainda não depositou a sua fé em Cristo, arrependa-se do seu pecado e crê em Jesus hoje. Peça ao Senhor, Senhor, me dá a fé verdadeira, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, me ajuda a caminhar em novidade de vida. Isso que o pastor está falando aí, faz no meu coração. Não deixa eu enganar a mim mesmo, não deixa eu ser só um religioso, não deixa eu ser só ouvinte da palavra, mas que eu seja um praticante, que a minha fé seja verdadeira, seja visível e dê frutos que permanecem. Para a glória de Deus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Graças te dou, Senhor, por todos os Teus ensinos preciosos, Pai. Porque ela nos alimenta, ela nos ensina, ela nos instrui. Te agradeço por cada irmão que o Senhor trouxe aqui, por cada um que o Senhor trouxe. Que saiamos daqui edificados e fortalecidos, Senhor, na nossa fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e louvar a Deus.